Boa tarde, aqui é Carlos Macedo do Comportamento Seguro e da MM Tecnologia Comportamental. Eu estou entrevistando hoje Kleber Moreira, prevencionista com 10 anos de experiência e larga vivência e uma grande quantidade de projetos de prevenção de acidentes. Hoje ele vai nos contar um pouco sobre os seus desafios e aprendizados quando tem que lidar com a liderança com o objetivo de elevar o nível de segurança e melhorar a prevenção de acidentes na empresa. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos Macera. Muito obrigado pela oportunidade pelo convite que você me fez para poder falar juntamente a todos aí. Que bom. Você poderia fazer uma breve apresentação da sua trajetória profissional, de forma que todos possam ter uma visão sua? Claro, como não? Bom, eu iniciei minha carreira como estagiário numa empresa na manutenção de uma multinacional de grande porte na cidade onde eu residia, né, Ourinhos, no interior de São Paulo. Depois passei para a área de produção, aí nos vários níveis de liderança da área de produção, e eu recebi um convite para trabalhar na segurança corporativa dessa grande empresa. Foi um desafio que estava sendo lançado na empresa à época, e eu aceitei, e a partir daí eu fui trabalhar como consultor numa empresa também de grande porte, a Dupont, e hoje eu tenho a minha própria consultoria e desenvolvo trabalhos na área de gestão de saúde e segurança. Perfeito. Nessa trajetória, você me disse que foram 10 anos, né, na área de segurança e gestão. Qual foi o seu maior desafio? Qual foi o maior desafio que você encontrou frente à liderança para trabalharem e apoiarem a segurança? Muito bem. É muito importante a sua pergunta, porque esse realmente foi o maior desafio da minha carreira profissional. Ele foi numa multinacional de agronegócios com sede aqui no Brasil. Essa empresa, à época, ela tinha 15 mil funcionários, 15 mil empregados. É uma empresa de dimensões continentais, com unidades em todos os estados brasileiros. E não era um desafio, eram vários desafios, né? Porque ali havia baixa conhecimento, uma forte aceitação de baixos padrões de desempenho, e era muito forte aquele mantra de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ou seja, trocando em miúdos, né, como a gente gosta de dizer aqui no interior de São Paulo, faltava a ação da liderança, né? Ou porque não conhecia ou porque não sabia como fazer. Então, juntando tudo isso, como transformar essa liderança em liderança ativa, em liderança efetiva, para poder mudar o resultado o cenário de pouco resultado percebível que havia na empresa até aquele momento, no que tange a gestão de saúde e segurança. Mas não só ela, a gestão como um todo, porque o impacto ele é abrangente. Você comentou algumas barreiras para vocês elevarem a segurança. Você disse que o exemplo pessoal deles não era adequado quando você se refere a faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É exatamente isso? Justamente. O exemplo não adequado, porque, veja bem, quando a gente... É uma característica era uma característica, e é ainda, né, que o negócio existe, deste negócio. Pessoas com baixa escolaridade, pessoas com baixo conhecimento funcional. Uma coisa é você fazer algo por muitos anos, isso não quer dizer que você saiba fazer isso adequadamente. E esse era o quadro que havia na companhia. Aliado a isso, uma aceitação de um baixo nível de padrões em todas as áreas. Padrão muito baixo. Então, isso era facilmente tolerado e aceitado pela própria liderança. E aí, esse cenário de faço o que eu digo, não faço o que eu faço,
as pessoas, então, não tinham um direcionamento. E era isso que a gente precisava fazer. Primeiro, entender dentro da organização qual caminho a gente precisava dar e de que forma dar este caminho para a liderança dessa organização, conduzir a empresa para atingir resultados perceptíveis em saúde e segurança. Deixa eu fazer uma pergunta que você me deixou curioso. Na sua experiência, você falou que havia um baixo nível instrucional. Na verdade, o pessoal bom, os melhores da operação se tornavam líderes. É isso que, de certa forma, você me falou. Isso mesmo. Qual que é a dificuldade? É a baixa instrução ou a régua está muito baixa? Que, veja só, eu sei que os líderes não querem que os funcionários se acidentem. E é claro que os funcionários não querem se acidentar. O que é mais importante ou você viu como mais importante? A instrução, a formação ou o fato da régua estar baixa? Na verdade, a gente pode dizer que os dois fatores eles são culminantes para isso, porque muitas vezes o que acontece na organização é que existe uma pessoa que é excelente tecnicamente, e aí confunde-se essa pessoa com um líder excelente. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Nós estamos falando de gestão. Quando a gente fala de gestão, a gestão ela resume-se basicamente em gerir recursos materiais, financeiros e humanos. Esses líderes que foram empossados pela organização, muitas vezes eles o são sem saber gerir pessoas. Eles são excelentes técnicos, mas eles não são bons líderes. A organização perde um excelente técnico porque essa função ele não pode exercer mais, e ele ganha um líder muito ruim, no que tange a gestão de pessoas. Você colocou um aspecto-chave. Liderança é sobre pessoas. Eu queria complementar. Segurança é mais sobre pessoas do que sobre máquinas e equipamentos. Tanto que a maior parte dos acidentes, de 70% a 100% dos acidentes, decorre do comportamento que as pessoas realizam. Justamente, você foi cirúrgico na sua observação. Uma vez que os líderes eles precisam gerir pessoas e eles não têm a informação adequada para poder fazer isso, eles se omitem. Entendi. Eles não se expõem. Então, por isso que eu disse liderança em ação era o nosso maior desafio. Era colocar a liderança para falar sobre segurança, para tomar para si a liderança em segurança e mudar a história da companhia. Então, esse foi o nosso maior desafio. Como transformar esses líderes em líderes efetivos no que tange a tomar a gestão para si e fazer a gestão acontecer. Uma pergunta. Qual foi, você pode detalhar um momento de superação que você teve, como você enfrentou, contar alguns detalhes para nós, para resolver ou ajudar a resolver junto, eu sei que não era você sozinho na empresa, mas para que você pudesse transformar essa postura da liderança? Claro, sem dúvida. Foi muito bom você tocar nesse assunto e aqui me traz uma oportunidade de poder colocar os nomes que ajudaram a criar esse movimento dentro da empresa, né? Nós estamos falando aqui de mim, do Kleber, estamos falando do Miguel Ângelo Castro, do Gustavo Negreiros e do Hélio Danese. É uma equipe relativamente pequena, né? Braços curtos, como os recursos eles são limitados. Então, o nosso desafio era fazer esse time, com esse pequeno time, movimentar uma estrutura gigante. Então, como o desafio era otimizar esses recursos de tal modo a atingir o nosso resultado, o nosso objetivo, me perdoe. Nós precisávamos ser cirúrgicos, essa é a grande verdade. O nosso desafio, Carlos, que nós tivemos que superar, ele era enorme. Porque a empresa ela vinha de um cenário anterior de muitas mortes, inclusive mortes coletivas.
né? Uma descrença total na equipe de saúde e segurança, porque a segurança ela sempre é medida pelo resultado. Não vou entrar aqui no mérito se a liderança pode ou não, deve ou não ser medida pelo resultado da acidentalidade. Até porque é uma crença que foi criada nesse país de que segurança é anjo da guarda e tem que zelar pela segurança de cada pessoa dentro da organização, né? Eu não concordo muito com isso, mas esse não é o momento da gente debater sobre isso. Só que colocar uma questão de que isso faz com que as pessoas entendam que a segurança deva ser medida pela acidentalidade. E naquela empresa fazia ainda mais fortemente a descrença no time de segurança, na equipe de segurança. Então nós tivemos que ser muito cirúrgicos na estratégia. E a estratégia adotada foi concentrar esforços naquilo que mais incomodava a organização, que era as fatalidades, os acidentes trágicos. Então, podemos dizer acidentes trágicos. Então, na verdade, como os recursos eram limitados, vocês optaram para ir no que nós chamamos de acidentes maiores ou nos acidentes mais graves, para eliminá-los. Exatamente. Os high potentials, que é o nome da moda, né, os HPs, High Potential Exposure, né, acidentes com alta exposição, nós estamos falando de 10 anos, em 2006. Aquela época ainda não se falava sobre isso, mas naquele momento, dentro daquela empresa, era o que a gente precisava fazer, dirimir, eliminar, mitigar, acabar com isso, porque era isso que incomodava a organização. Eram milhões despendidos em programas de segurança para sistema, para instalações, processos, enfim, que não traziam resultado nenhum, ou pouco resultado, ou nenhum resultado percebível. Uhum. E a gente precisava mudar esse cenário. Porque não adianta nada você estar lá na frente com um programa de segurança lindo, maravilhoso, sofisticado, moderníssimo, e de vez em quando um acidente trágico acontece. Qual que é a sensação? De que você andou e não chegou a lugar nenhum. Perfeito. Você pode detalhar um pouco mais esse momento de superação? Muito bem. Já sabendo o que a gente queria, ou seja, eliminar esses high potentials, esses acidentes com alto potencial, acidentes trágicos, nós começamos elevando o nível de consciência, né? De conhecimento, que é também de consciência, da liderança, fazendo com que a liderança tivesse subsídios suficientes para poder transformar a organização. Então, o modelo adotado foi de treinamentos práticos e de um apoio a esse conhecimento adquirido nesse treinamento. Nós centralizamos na sede da empresa o treinamento de cerca de 600 líderes da organização nas mais diversas unidades da empresa, mostrando para eles que era possível fazer essa gestão por eles mesmos. Por eles mesmos. Ou seja, nós criamos um modelo de treinamento que poderia ser replicado em cada unidade. Apesar dele estar sendo aplicado na matriz, era um modelo de treinamento que poderia e deveria ser replicado nas unidades. Para quê? Para que o líder tomasse a frente e ele dissesse para os seus liderados, é assim que precisa ser feito. Ou seja, eu estou assumindo o compromisso que é assim que vai ser feito e eu não vou aceitar nenhum outro padrão que não seja esse. Então essa foi a nossa estratégia. Me dá um exemplo de um treinamento. Que tipo de treinamento era? Um treinamento, por exemplo, que nós fazíamos à época, o controle de energias perigosas. Esse nome, ele reflete claramente o que a maioria das organizações tem. Energias que estão lá armazenadas de forma cinética, potencial, mecânica, enfim. E a qualquer momento elas podem surpreender, se não forem controladas, e causar um acidente trágico. Como que nós vamos dizer para um operador da área de operação e para um mecânico da área de manutenção que ele deve fazer um bloqueio em determinado equipamento e a gente ter certeza de que ele entendeu isso? Nós aliamos ao treinamento teórico à prática. Uma maquete
de bloqueio elétrico, por exemplo, um motorzinho, uma bombinha um mini compressor com um painel elétrico, onde, após ele ter visto o treinamento teórico, ele vai lá na prática e simula as condições que podem fazer o sucesso daquela empreitada, ou seja, o bloqueio ser efetivo, aquela energia perigosa, mesmo que alguém queira acioná-la, não consiga, né, e que lá na ponta possa causar um acidente trágico, e qual o resultado dele não conseguir fazer com que aquele bloqueio fosse efetivo. O que poderia acontecer? E mais, ao final deste treinamento, uma avaliação de retenção de conhecimento com uma régua, onde se não fosse atingido um mínimo de conhecimento, ele teria que passar por uma nova fase daquele treinamento. Perfeito. E como é que vocês, na verdade, o que vocês acrescentaram no modelo para que, quando eles fossem para a operação, eles realizassem o que tinham aprendido? O que garantia? Desculpa, muito bem. O apoio e a continuidade a este conhecimento adquirido num primeiro momento, ele é muito importante. Então, nós descobrimos uma forma de mostrar para essas pessoas como fazer, né? Porque há dúvidas em como fazer. Então, uma coisa, Carlos, eu dizer para você assim, Carlos, eu gostaria que, para que você pudesse executar determinado tipo de trabalho, essa sua sala tem que estar limpa e organizada. Bom, o limpa e organizada para o Carlos pode ser muito sujo para mim, Kleber. Então, este apoio foi fundamental. Nós elaboramos procedimentos ilustrados para essas pessoas, para que quando eles fossem escrever uma ferramenta de gerenciamento de controle e tivesse lá, por exemplo, quando fazer um trabalho que envolve geração de calor, faísca, fogo e assim por diante, este local precisa estar limpo e organizado. Como é este local limpo e organizado? Então lá tinha uma ilustração dizendo que o ambiente não pode ter sujidades, ele precisa, na medida do possível, ser molhado para que as fagulhas possam cair, possam se apagar na hora, que eliminar materiais que possam gerar algum tipo de combustão e, olha, após um período, vai lá e verifica se esse local realmente não causou nenhuma chama que possa se propagar. Então, nós estabelecemos, dentro dessa organização, um modelo a ser seguido, mesmo após esse treinamento, ou seja, demos uma continuidade a esse treinamento. A diretoria teve algum apoio, alguma ação direta em cima desse projeto? Foi fundamental, por quê? Nas campanhas de conscientização, toda a alta liderança da companhia ela era imbuída de enviar e participar ativamente de campanhas, ou seja, movimentando toda a organização no sentido de que aquele era o caminho. Ou seja, que todos estavam no mesmo caminho, não só a operação, mas a alta liderança também. Cada um na sua esfera de atuação. Uns executando, outros mantendo o controle, outros dando recursos para que tudo pudesse acontecer. Foi necessário implantar algum sistema de medição antes e depois de cada treinamento para verificar a melhoria e a garantia do processo? Claro, isso, Carlos, é fundamental. É excelente o seu questionamento. Por quê? Porque todo o sistema que é implantado, a gente precisa medir para verificar a disciplina da aderência ao cumprimento dos padrões estabelecidos. Podemos chamar isso de disciplina operacional. Justamente. Sem disciplina operacional, nada funciona. Porque a disciplina operacional é muito ampla e é o fazer certo da primeira vez também em alguns momentos. Sim, perfeito. Mais algum aspecto interessante que você gostaria de compartilhar sobre este momento de superação? Foi muito importante este momento porque depois de 2 anos, né, com este novo modelo de treinamento dentro da organização, ao longo desses 2 anos nós já conseguimos conquistar alguns resultados, mas ao final de 2 anos nós tínhamos assim, um cenário
inicial. Por isso que foi muito importante a sua pergunta de como medir isso. Bom, uma das formas que nós medimos. Quando iniciamos o projeto, eram quase 300 acidentes com afastamento. Né, e acidentes trágicos, nós estamos falando aí de incapacidade laborativa, morte, entre outros. Ok. Em 2 anos, nós já tínhamos um cenário completamente diferente. Os acidentes trágicos foram embora e havia uma redução significativa do número de acidentes. Bom, esse era o resultado perceptível, quando eu falei lá atrás, no começo da nossa entrevista, de como a segurança é medida. Então, isso nos trouxe... ou felizmente. Isso nos trouxe um pouco mais de paz para poder continuar com o trabalho, né? Nos trouxe credibilidade para poder continuar com o trabalho. E ao final de 4 anos, o resultado que nós atingimos foi que dentro da organização nós ganhamos um prêmio em melhor companhia dentro dessa companhia como um todo de resultado em saúde e segurança. Nós atingimos uma meta de menos de 10 acidentes com afastamento por ano, né? Essa foi uma grande meta, mas para nós, dentro da equipe de segurança, o melhor resultado que nós alcançamos foi tirar a liderança do ostracismo. Perfeito. Fazer a liderança não ser o coadjuvante, mas ser o ator principal nessa jornada de gestão em saúde e segurança. É o que eu sempre falo. Os líderes realmente não querem que os funcionários se acidentem, mas a grande verdade do dia a dia é que eles não estão aparelhados adequadamente para realizar as suas funções. Então, quando um profissional capacitado coloca as ferramentas e ensina a utilizá-las, apoia, ajuda a desenvolver o líder, porque o líder é uma pessoa também, para ele poder desenvolver outros, ele tem que ser desenvolvido, o resultado aparece. Justo, com certeza. Municiar a liderança de ferramentas, de informações, e direcioná-lo, para que ele possa fazer acontecer. Você poderia compartilhar um erro ou 2 que os profissionais acabam incorrendo quando querem implantar programas de segurança no que tange à liderança? Equívocos? Vamos dizer equívocos, né? Ou oportunidades de melhoria. Eu passei por isso, eu acredito que a maioria dos profissionais passam por isso, né? Voltamos na questão da gestão, que eu acredito que esse é um dos equívocos cometidos. Então, de novo, uma gestão ela é para gerir recursos materiais, financeiros e pessoas. Até os livros de administração falam em pessoais. Não, eu falo pessoas. Eu sei que pessoais se refere a pessoas, mas é bom a gente colocar a palavra pessoas. E para gerir pessoas, nós precisamos entender de pessoas. Perfeito. Nesse projeto do Momento de Sustentação, eu já volto à questão dos equívocos, mas vocês fizeram treinamentos, além de técnicos, treinamentos não técnicos relacionados à gestão de pessoas? Houve sim treinamentos não técnicos relacionados à gestão de pessoas, mas especificamente neste projeto, havia uma necessidade muito grande de alavancar o conhecimento, porque o conhecimento funcional era muito baixo, técnico e funcional era muito baixo. Entendi. Então, o nosso dispêndio de energia maior foi para o desenvolvimento da liderança no que tangia a esse aspecto. Perfeito. Em termos de equívoco, então o que você poderia pontuar dos 3 principais equívocos? Bom, então, não gerir pessoas, né? Perfeito. Para gerir pessoas, a gente precisa entender de pessoas. Não tem outro jeito, né? Achar que sabe tudo. Isso é um erro fatal. A gente para o profissional de segurança, desculpa, para o profissional de segurança ou para o líder? Para os dois. Principalmente para o profissional de segurança. O líder, isso é fundamental. Por mais conhecimento que a gente tenha, eu como profissional de segurança, eu como líder, porque eu também fui líder de produção,
A minha necessidade tem sempre que ser perguntar para aprender e nunca para ensinar. Porque se eu não pergunto e não aprendo, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou buscar as oportunidades? Como é que eu vou entender as oportunidades? Aí sim, se for o caso, para poder ensinar essa pessoa a fazer diferente. O Lean entender as pessoas. O Lean Manufacturing, um dos criadores ou dos idealizadores do Lean Manufacturing, ele tem uma frase muito interessante, que se refere ao Gemba, que é ir para a operação. Vá para a operação, demonstre respeito e aprenda. Justamente, porque é uma oportunidade de ouro, Carlos, que a liderança tem, a liderança de manutenção, a liderança da operação, a liderança de segurança, em estar em contato com as pessoas que fazem o trabalho acontecer e buscar entender as oportunidades de melhoria. É com eles que nós vamos entender as oportunidades de melhoria. Entendi. Quais foram os benefícios pessoais para você? Agora eu não estou falando da empresa nem dos funcionários. Você já me disse que melhorou a segurança, melhorou a cultura, melhoraram os resultados. Mas quais foram os benefícios pessoais que você, enquanto profissional e pessoalmente, você obteve ao aprender a lidar com os líderes? Olha, essa experiência, Carlos, ela mudou a minha maneira de enxergar a vida. A vida. Porque, veja bem, eu tive que ter um contato muito mais profundo no que tange a conhecer as pessoas para poder aplicar um modelo de gestão que realmente influenciasse o modo dessas pessoas perceberem aquilo que estava ao seu redor e poder aplicar isso. Então isso mudou o meu modo de enxergar as coisas, a maneira de eu enxergar as coisas, me fez entender, por exemplo, me fez buscar, por exemplo, muito mais conhecimento para poder gerir pessoas, de coaching, de como fazer coaching, como que eu me posiciono do lado de uma pessoa e posso orientar e direcionar para que ele atinja os seus objetivos, as suas metas, para que ele busque conseguir os seus resultados. Né? Então, assim, realmente, isso mudou a minha vida. Kleber, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem entrar em contato com você? Existe algum endereço no LinkedIn que possa ser compartilhado com eles? Eu tenho uma página no LinkedIn, ali, neste momento, né, eu tenho uma página no LinkedIn, ali tem toda a minha trajetória profissional e as realizações, as pessoas que ajudaram também a conseguir essas realizações. Eu também faço workshops presenciais e workshops via web, né, e em breve nós teremos o nosso site para que a gente possa aí abrir para todos as experiências e futuramente a contratação aí de algum tipo de serviço. Então você que está nos assistindo, anota o endereço que eu estou mostrando na tela, que é o endereço do LinkedIn, para que você possa entrar em contato com o Kleber Moreira, especialista em gestão de segurança, 10 anos de experiência e com resultados fantásticos no seu currículo. Você poderia compartilhar e deixar uma última mensagem para a nossa audiência? Claro, Carlos. Essa mensagem é muito interessante porque é a forma como eu encaro a vida, de uma maneira geral, e as experiências profissionais. Pare de ter medo no que pode dar errado. Foque no que pode dar certo. Enquanto a gente ficar gastando energia com aquilo que dá errado, nós não vamos sair do lugar. Que bom. Kleber, eu queria agradecer o seu tempo, esse período que nós estivemos juntos. Essa foi uma entrevista de bastante valor agregado e eu convido a todos que nos assistem a comentar esse vídeo embaixo, curtir a página do Facebook e tire suas dúvidas, deixe suas perguntas que nós entraremos em contato com vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade, a chamada para essa entrevista e a oportunidade de poder compartilhar a experiência e ajudar outras pessoas. Maravilha, obrigado.